O Olimpo da moda brasileira tinha um endereço, o último andar de um arranha-céu de vidro e aço na Faria Lima. E no topo desse Olimpo reinava um deus solitário e irascível, Rodrigo Veiga. Seu escritório era um templo ao minimalismo, um vácuo monocromático onde a única cor permitida era a do céu de São Paulo, emoldurado por uma janela panorâmica que ia do chão ao teto. O silêncio ali dentro era denso, pesado, quebrado apenas pelo deslizar fantasmagórico de sua cadeira de couro italiano sobre o piso de mármore negro polido. Rodrigo, aos 45 anos, era uma escultura de alfaiataria impecável e exaustão, contida. Seus cabelos grisalhos nas têmporas eram o único sinal de que o tempo ousava tocá-lo. Seus olhos, de um azul gélido que um dia fora celebrado por críticos de moda como visionário, agora pareciam apenas cansados. Diante dele, sobre uma mesa de ébano que valia mais que um carro popular, jazia seu inimigo. Uma folha de papel Canson, branca, imaculada, zombeteira. Era a 100ª folha em branco daquela semana. A São Paulo Fashion Week se aproximava como uma guilhotina, e a coleção Renascer, que deveria ser sua obra-prima, sua reafirmação como o imperador do estilo, não passava de um título vazio. Ele pegou um lápis de grafite alemão, sentindo o peso da madeira nobre entre os dedos, e o arremessou contra a parede. O objeto ricocheteou sem deixar marca, um ato de fúria inútil naquele ambiente asséptico. Beatriz. Ele bradou pelo intercomunicador, a voz cortante como uma tesoura de titânio. Sua assistente, uma jovem eficiente com o olhar perpetuamente assustado de quem vive em um campo minado, materializou-se na porta quase instantaneamente. Senhor, Veiga? Cancele a reunião com os fornecedores de seda e traga-me outro café, desta vez sem a sua cara de piedade. Beatriz apenas assentiu, recuando como se temesse que a própria presença dele pudesse manchar sua blusa de seda barata. Rodrigo virou-se para a janela, para a cidade que se estendia abaixo como um tapete de concreto e luzes. Ele era o rei daquele universo, mas seu reino era um deserto criativo. Cada elogio que recebia, cada manchete que o chamava de gênio, era um prego a mais em seu caixão de mentiras. A 20 quilômetros dali, em um universo paralelo chamado Bom Retiro, o ar não era filtrado nem silencioso. Vibrava com o som das máquinas de costura, o chamado dos vendedores de rua, o ritmo de uma cúmbia que escapava de uma janela aberta e o cheiro de tecido novo misturado ao tempero do saltenha feito na hora. Era nesse caos sensorial que Sofia, quispe, florescia. Seu ateliê era o cômodo dos fundos de um apartamento pequeno e abarrotado, que ela dividia com a mãe, Helena, e o irmão mais novo, Léo. As paredes eram cobertas não por mármore, mas por retalhos de tecido, carretéis de linha coloridos como joias e desenhos pregados com fita adesiva. Os croquis de Sofia não eram feitos em papel canson, mas em folhas de caderno pautado, no verso de contas antigas, em qualquer superfície que pudesse capturar a torrente de ideias que jorrava de sua mente. Aos 24 anos, Sofia tinha a beleza crua e a força silenciosa de suas ancestrais andinas. Seus longos cabelos negros estavam presos em um coque frouxo, e seus olhos escuros, amendoados, viam o mundo em texturas, cortes e caimentos. Suas mãos, ágeis e manchadas por tinta, de tecido, dançavam sobre uma saia de chita, transformando o tecido popular em algo que parecia saído de um conto de fadas. Ela aplicava um bordado intrincado, um beija-flor de fios dourados e verdes que parecia prestes a alçar voo da estampa floral. Filha, você tem ouro nessas mãos, disse Helena, entrando no cômodo com uma caneca de mate. Seus olhos carregavam a sabedoria e a preocupação de uma vida de lutas desde que deixaram a Bolívia em busca de um futuro melhor. Esse vestido é para a Dona Marisa da boutique? É, mamã. Sofia sorriu, um brilho de orgulho em seu olhar. Ela disse que os vestidos que eu faço são os primeiros a vender. Mas o que ela me paga? Ela suspirou, o brilho diminuindo. A comissão era uma miséria. O suficiente para pagar o aluguel e os remédios de Léo, que sofria de uma asma persistente, mas nunca para sair daquele ciclo. Paciência, Ija. Seu talento é um rio que vai encontrar o mar. Helena a consolou, afagando seus cabelos.
O sonho de Sofia era esse mar: ter sua própria etiqueta, assinar suas criações, dar à sua mãe uma casa com um jardim e garantir que Léo tivesse o melhor tratamento médico. Mas o Bom Retiro, com toda a sua energia, também era uma ilha. Sem contatos, sem sobrenome, sem o verniz da elite paulistana, seu talento genial estava confinado àquelas poucas ruas, um segredo sussurrado entre costureiras e donos de pequenas lojas. A reviravolta do destino veio na forma de uma notícia amarga. A oficina onde Helena trabalhava como passadeira fechou sem aviso, deixando-a sem chão e a família com uma renda a menos. O desespero se instalou no pequeno apartamento como uma névoa fria. As contas se acumulavam e o inalador de Léo estava no fim. Foi então que Sofia viu o anúncio no jornal do bairro. Discreto, quase insignificante. Precisa-se de profissional de limpeza para período noturno em ateliê de alta costura na região da Faria Lima. Exige-se discrição. O nome da empresa não estava listado, mas o endereço fez seu coração dar um salto. Era o epicentro da moda, o prédio que ela via de longe, como quem olha para uma estrela inalcançável. É um sinal, mamã, ela disse com uma determinação que surpreendeu a si mesma. Limpeza, Sofia? Com esse seu dom? Helena protestou, a dor em sua voz. É um pé na porta. Qualquer porta, Sofia respondeu, a voz firme. Eu preciso fazer isso. Por nós. A entrevista foi rápida e impessoal, conduzida por Beatriz, que mal olhou para o rosto de Sofia. Estava mais interessada em suas referências e em reforçar a cláusula de confidencialidade. O Sr. Veiga preza por sua privacidade acima de tudo. O que você vir aqui, morre aqui. Entendido? Sofia entendeu. E assim, a jovem designer, cujos sonhos eram povoados por sedas e organzas, passou a navegar por aquele mundo de luxo com um esfregão e um balde. Durante o dia, ela costurava para sobreviver. À noite, ela limpava o chão do império de Rodrigo Veiga. Era uma tortura e um privilégio. Ela lustrava as mesas onde as coleções mais famosas do país haviam sido concebidas. Aspirava o carpete, onde modelos com pernas de quilômetros de comprimento caminhavam. E via de relance os tecidos mais extraordinários, as ferramentas de criação mais sofisticadas. Em seus intervalos escondida na copa, ela desenhava febrilmente em seu caderno, inspirada e frustrada pela proximidade de seu sonho. Seus croquis eram sua única fuga, seu diário secreto. Em uma noite particularmente fria, enquanto limpava a sala de criação, o telefone de Sofia tocou. Era sua mãe, a voz embargada de pânico. Léo estava tendo uma crise de asma, a pior até então, e o inalador reserva não estava funcionando. Sofia largou tudo: o balde, o pano, o carrinho de limpeza. Em sua pressa, seu caderno de desenhos, que ela sempre mantinha na bolsa, escorregou e deslizou para debaixo de uma imensa mesa de corte, um pequeno retângulo de esperança perdido na vastidão daquele espaço estéril. Horas mais tarde, após a corrida para o pronto-socorro e o susto que lentamente se dissipava, Sofia já estava de volta ao seu apartamento, velando o sono do irmão. O caderno foi completamente esquecido. Naquela mesma noite, Rodrigo Veiga perambulava por seu ateliê como um fantasma. A insônia era sua companheira constante. Ele repassava as críticas da última coleção, as expectativas para a próxima, o rosto decepcionado dos investidores. Em um gesto de frustração, chutou a base de uma mesa e sentiu algo deslizar. Curioso, agachou-se. Era um caderno simples de capa dura preta, do tipo que se compra em qualquer papelaria. Ele o abriu sem pensar, esperando encontrar anotações de limpeza ou uma lista de compras. Mas o que viu o fez prender a respiração. Página após página, um universo explodia em traços de lápis e caneta. Havia uma vitalidade, uma originalidade que ele não via há anos. Eram desenhos que contavam histórias, uma saia que imitava as camadas de uma flor do deserto, um vestido com bordados que mapeavam constelações do hemisfério sul. E então, ele viu uma série de croquis intitulada Andes Dourados. Eram peças que mesclavam a tecelagem tradicional andina com cortes de alta costura vanguardista.
Uma paleta de cores terrosas, ocre e dourado que evocava o sol sobre as montanhas. Havia anotações nas margens, em espanhol, falando sobre Pachamama, sobre a força da terra, sobre a resiliência de um povo. Era genial. Era coeso. Era a coleção que ele não conseguia criar. Seu primeiro pensamento foi de um designer. Qual das estagiárias inúteis deixou isso aqui? Ele murmurou. Uma raiva irracional o tomou. Como uma novata qualquer, uma garota que provavelmente passava o dia buscando café, podia ter mais visão em um caderno de R$19,90 do que ele em toda a sua carreira? Então, a parte mais sombria de si mesmo, a parte forjada no pânico e na fraude, assumiu o controle. Ninguém sabia da existência daquele caderno. A dona, fosse quem fosse, era uma anônima. Ele olhou para sua própria folha em branco e depois para os desenhos vibrantes. Era uma tábua de salvação em meio ao seu naufrágio. Com o coração martelando, ele arrancou a página principal do conceito Andes Dourados. Ele a levaria para sua mesa. Ele a redesenharia com seu traço. Ele a chamaria de sua. No dia seguinte, Sofia voltou ao trabalho com o coração pesado, mas aliviada por Léo estar melhor. Foi só quando começou a limpar a sala de criação que o pânico a atingiu. Seu caderno. Ela procurou desesperadamente, o sangue gelando em suas veias. Olhou debaixo da mesa de corte e não encontrou nada. Seu olhar varreu a sala e pousou no grande quadro de cortiça de Rodrigo Veiga, onde ele costumava pregar suas inspirações. E lá estava, uma fotocópia de seu desenho. O desenho principal dos Andes Dourados. Estava pregado bem no centro, cercado por amostras de tecido que ele já havia começado a selecionar. Lãs de vicunha, sedas tingidas em tons de terra. A respiração de Sofia falhou. Era sua alma, pregada ali para que todos vissem, mas com a autoria prestes a ser roubada. O medo a paralisou por um instante. A voz de sua mãe ecoando em sua mente. Não crie problemas, filha. Mas então, a imagem de seu irmão ofegante, do aluguel atrasado, de seus próprios sonhos sendo pisoteados, acendeu uma chama de fúria justa dentro dela. Ela não tinha nada a perder, exceto sua própria dignidade. Ela marchou até o escritório de Rodrigo, ignorando o olhar chocado de Beatriz. Não bateu. Apenas abriu a porta. Rodrigo ergueu os olhos de seu trabalho, o rosto uma máscara de irritação. O que você pensa que está fazendo? Sofia apontou na direção da sala de criação, a mão tremendo, mas a voz surpreendentemente firme. Aquele desenho, no quadro, é meu. Houve um silêncio mortal. Rodrigo a encarou, seus olhos azuis percorrendo-a de cima a baixo. A faxineira. A garota invisível de origem boliviana. A ironia era tão cáustica que ele quase riu. Ele se recostou na cadeira, um sorriso cínico se formando em seus lábios. Ele não negou. Não precisava. Um caderno interessante, Ri disse, a voz suave e perigosa. Cheio de talento bruto, mas sem lapidação. Sem um nome por trás. Um desenho, minha. Cara, não é nada sem um império para produzi-lo, sem o meu nome para validá-lo. Você não tinha o direito, sussurrou Sofia, as lágrimas de raiva e humilhação brotando em seus olhos. Direito é uma questão de poder, ele retrucou, levantando-se e caminhando até ela. Ele era alto, imponente. Eu poderia demiti-la agora. Eu poderia colocar seu nome em uma lista negra e você nunca mais trabalharia nem como costureira de fundo de quintal no seu bairro. Ninguém acreditaria em você contra mim. Sofia recuou um passo, o corpo inteiro tremendo. Ele estava certo. Ela era uma ninguém. Mas então, Rodrigo parou. Ele a olhou de verdade pela primeira vez. Viu o fogo em seus olhos, a mistura de vulnerabilidade e força. E viu, com uma clareza assustadora, o mesmo brilho que existia nos olhos de sua falecida esposa, a verdadeira arquiteta de seu sucesso. Ele viu o talento. E viu uma oportunidade, não apenas de salvar sua pele, mas de ter acesso contínuo àquela fonte. Seu tom mudou, tornando-se uma seda envenenada. Mas eu não vou fazer isso. Vou lhe fazer uma proposta. Ele se aproximou, o espaço entre eles, carregado de tensão.
Você tem o dom. Eu tenho o poder. Você precisa de dinheiro e de uma chance. Eu preciso de uma coleção. Ele parou diante dela, o olhar fixo no seu, a voz baixa, íntima e cruel. Você trabalhará para mim. Não como faxineira, como minha designer fantasma. Você terá acesso aos melhores tecidos, às melhores costureiras, aprenderá tudo o que sei sobre o mercado. Terá um salário que resolverá todos os problemas da sua família. Os olhos de Sofia se arregalaram. Era mais do que ela jamais sonhara. Mas ela sentiu o mas chegando, como a lâmina fria de uma faca. Mas, ele continuou confirmando seu medo, ninguém jamais saberá seu nome. A coleção Andes Dourados será minha. Cada aplauso, cada crítica positiva, cada prêmio será para Rodrigo Veiga. Você será minha sombra, meu segredo mais bem guardado. Viverá no luxo dos bastidores, mas morrerá no anonimato. Ele estendeu a mão, não para um aperto, mas como um rei oferecendo clemência a um servo. Então, Sofia Quispe, o que me diz? Você aceita vender sua alma para salvar a sua vida? O rosto de Sofia tornou-se uma tela onde o desespero, a humilhação e a tentação se pintavam em sucessão rápida. Seus olhos escuros, antes cheios de fogo, agora refletiam o abismo daquela escolha. A oferta era um pacto com o diabo, uma jaula de ouro. Mas do lado de fora da jaula estavam a pobreza, o medo e a doença de seu irmão. O tempo pareceu parar. O zumbido distante da cidade, o ar-condicionado do escritório, tudo se calou diante do peso daquela decisão. A escolha que definiria todo o seu futuro. A escolha de Sofia pode mudar tudo. Será que a dignidade tem um preço quando o futuro da sua família está em jogo? A jornada dela está apenas começando, e cada passo será mais difícil que o anterior. Se você já está sentindo o coração apertado e quer descobrir qual caminho ela irá tomar, deixe seu "estou acompanhando" nos comentários e prepare-se, porque o mundo da moda nunca foi tão perigoso. O que você faria no lugar dela? A mão de Sofia pairou no ar por um segundo, que se estendeu pela eternidade. Naquele silêncio, ela pesou sua alma contra a vida de sua família. A imagem do rosto pálido de Léo, lutando por ar, foi a guilhotina que decapitou sua hesitação. Com um movimento quase imperceptível, ela assentiu. Uma única lágrima, quente e pesada, traçou um caminho solitário por seu rosto, antes que ela a secasse com as costas da mão. A dignidade podia ser reconstruída. A vida de seu irmão, não. Eu aceito. Sua voz saiu como um sopro, o som da rendição. O sorriso cínico de Rodrigo não chegou aos seus olhos. Ele não ofereceu conforto, apenas pragmatismo. Tirou da gaveta um contrato de confidencialidade tão espesso quanto um romance e um acordo de prestação de serviços com cláusulas draconianas. Beatriz irá guiá-la pelo processo. Seu novo estúdio pessoal estará pronto amanhã. É adjacente. A minha sala, mas sem janelas para o corredor. Você entrará e sairá por uma porta de serviço. Ninguém, além de mim e de Beatriz, saberá de sua função. Para todos os efeitos, você é uma assistente de pesquisa de materiais têxteis. Está claro? Cristalino, respondeu Sofia, a ironia em sua voz tão fina quanto um fio de seda, mas presente. A mudança foi imediata e vertiginosa. Em menos de uma semana, a família Quispe deixou o apartamento apertado no Bom Retiro e se mudou para uma casa modesta, mas infinitamente mais confortável, em um bairro tranquilo. Era uma casa com um pequeno quintal, onde Helena finalmente poderia plantar suas flores, e um quarto arejado para Léo, cujas crises de asma diminuíram quase que por milagre com o novo tratamento, pago integralmente pelo primeiro e generoso adiantamento salarial de Sofia. Para sua mãe e seu irmão, Sofia era uma heroína. A filha prodígio que, com seu talento, conseguira um emprego de prestígio no ateliê mais famoso do Brasil. Eles viam o cansaço em seus olhos, mas o atribuíam às longas horas de trabalho, à pressão do mundo da alta costura. Não viam a verdade, que cada peça de roupa que ela comprava para eles, cada conta que pagava, era forjada com um pedaço de sua alma. Sua nova rotina era um paradoxo. Ela passava os dias em uma sala sem janelas,
um bunker de luxo equipado com a melhor mesa de desenho, iluminação perfeita e acesso irrestrito a qualquer material que desejasse. Amostras de sedas italianas, brocados, franceses, lãs raras dos Andes, tudo chegava às suas mãos como oferendas a uma deusa cativa, e ela criava. Com uma fúria silenciosa, ela derramava toda a sua genialidade nos croques da coleção Andes Dourados. Rodrigo era um mestre e um carrasco. Ele passava horas com ela, dissecando cada um de seus desenhos. Sua crítica era implacável, cirúrgica. Este ombro está fraco. Não evoca a força da cordilheira, parece um morro de açúcar. Refaça. A paleta de cores está sentimental demais. Quero a aridez da altitude, não o pôr do sol de um cartão postal. Encontre o tom exato do líquen, que cresce nas pedras a 4.000 metros. Mas por baixo da crueldade havia lições. Ele a ensinava sobre o peso de um tecido, sobre como um corte enviesado poderia transformar a silhueta, sobre a psicologia das cores, sobre a narrativa que uma coleção deveria contar. Sofia absorvia tudo como terra seca absorve a chuva. Ela estava sendo explorada, mas também estava em uma pós-graduação intensiva com um homem que, apesar de sua fraude, entendia a arquitetura da moda como ninguém. A relação deles tornou-se uma dança perigosa entre ressentimento e um respeito relutante. O ateliê da Veiga era um ecossistema complexo, e Sofia, em sua invisibilidade oficial, aprendia a navegar por ele. Sua principal aliada inesperada surgiu na figura de Inês, a chefe das costureiras de prova. Uma mulher na casa dos 60 anos, com mãos calejadas pela agulha e um olhar que via através de fachadas. Inês trabalhava para a marca desde sua fundação, muito antes de Rodrigo se tornar o imperador. Inês foi a primeira a notar a discrepância. Via os croques técnicos, supostamente de Rodrigo, chegarem com uma alma, uma assinatura caligráfica e um uso de cores que eram completamente diferentes do estilo que ele apresentara nos últimos anos. E via a jovem assistente de pesquisa, Sofia, sair da sala selada com os olhos vermelhos de exaustão, mas com os dedos manchados de carvão e tinta. Um dia, enquanto ajustava a primeira peça piloto da coleção, um casaco monumental em lã, de vicunha com bordados que imitavam a geologia das montanhas, Inês falou com Sofia em voz baixa. Este ponto de bordado é um ponto de tapeçaria aimara, não é? Disse Inês, seu dedo percorrendo o desenho intrincado. Faz anos que não vejo ninguém usá-lo com tanta propriedade. Sofia gelou. Eu pesquisei em livros antigos. Inês sorriu, um sorriso triste e conhecedor. Claro, assim como a Lívia fazia. Lívia? Sofia perguntou, o coração dando um salto. Era a primeira vez que ouvia aquele nome no ateliê. A esposa do Sr. Veiga. A falecida, explicou Inês, os olhos perdidos na memória. Ah, mija, a alma desta casa foi embora com ela. Ela também. Tinha esse dom. Vinha de gente simples como nós. Via poesia onde os outros só viam tecido. Ela e Rodrigo começaram juntos, em uma salinha no Brás. Ele tinha o nome, a ambição. Ela tinha a magia. Inês olhou diretamente para Sofia e naquele olhar havia um universo de compreensão. Ele vê isso em você, e acho que isso o apavora tanto quanto o alivia. A revelação caiu sobre Sofia como uma tonelada. Rodrigo não era apenas um ladrão de ideias. Ele era um viúvo tentando desesperadamente ressuscitar o talento de sua esposa morta através dela. Sua crueldade não era apenas arrogância, era o luto transformado em uma arma. A exploração ganhou uma nova camada de complexidade, uma perversidade trágica que a deixou ainda mais confusa. Ao mesmo tempo, uma ameaça externa começou a circular como um tubarão. Cláudio Montenegro, um estilista rival conhecido por seu estilo extravagante e sua falta de escrúpulos, farejava a crise de Rodrigo há meses. Ele não acreditava na súbita redescoberta criativa do imperador. Em um evento da indústria, ao qual Rodrigo foi forçado a comparecer, Cláudio o abordou com um sorriso venenoso. Rodrigo, querido, que burburinho sobre sua nova coleção! Andes dourados, que poético! Disse Cláudio, a voz pingando sarcasmo. Estou louco para ver como você,
Um homem do asfalto conseguiu capturar a alma da Pachamama, a não ser que tenha encontrado uma nova musa, ou um novo fantasma para te assoprar as ideias. Rodrigo apenas o fuzilou com o olhar, a mandíbula tensa. Cuide de suas lantejoulas, Cláudio, e fique longe do meu ateliê. O encontro deixou Rodrigo abalado. A pressão estava aumentando. Ele se tornou ainda mais exigente com Sofia, suas sessões de trabalho se estendendo pela madrugada. Em uma dessas noites, exaustos e cercados por dezenas de croquis espalhados pelo chão, a tensão entre eles atingiu um novo pico. Sofia havia passado 3 dias tentando aperfeiçoar o desenho de um vestido de noite. Rodrigo o rejeitara 5 vezes. Falta alma, Sofia. Está tecnicamente perfeito, mas está morto. Onde está a dor e a beleza de uma flor que nasce na altitude? Onde está a resiliência? Frustrada, exausta e sentindo-se uma fraude em sua própria criação, Sofia jogou o lápis no chão. Talvez a alma não possa ser fabricada sob encomenda. Ela explodiu, a voz embargada. Talvez ela precise de ar para respirar, não de uma sala sem janelas. Você me pede por algo que você mesmo perdeu e me culpa por não conseguir encontrá-lo. Para você. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo o que não era dito. Rodrigo a olhou e, pela primeira vez, a máscara de tirano caiu. Por um instante, o que Sofia viu em seus olhos não foi raiva, mas uma dor profunda, antiga. Ele caminhou até a parede, onde havia um único quadro, sempre coberto. Com um movimento hesitante, ele retirou o pano. Era o retrato de uma mulher de sorriso vibrante e olhos tão escuros e intensos quanto os de Sofia. Ela usava um vestido simples, mas em suas mãos segurava um pedaço de tecido bordado com um beija-flor, assustadoramente semelhante ao que Sofia fizera semanas antes em sua antiga casa. Lívia. A voz de Rodrigo era um sussurro rouco. Ela dizia que cada peça tinha que contar a história de sua própria sobrevivência. Como a iareta, ele disse, apontando para uma anotação em um dos croquis de Sofia. A planta que cresce nos Andes parecendo um musgo, mas dura como pedra, vivendo por milhares de anos. Ela era obcecada por essa ideia. Resiliência. Ele se virou para Sofia e a vulnerabilidade em seu rosto era um território desconhecido e perigoso. Eu não perdi só minha criatividade quando ela se foi. Eu perdi minha bússola. Eu olho para os seus desenhos e eu a vejo. E eu odeio você por isso. E sou grato a você por isso. Entende a minha maldição? Sofia não conseguia responder. O ódio que ela nutria por ele se dissolveu em um emaranhado complexo de pena, empatia e uma estranha e perturbadora conexão. Ele não era apenas seu explorador, era um homem quebrado, assombrado por um amor perdido. E ela era o espelho no qual ele via o fantasma de sua esposa. Naquele momento, eles não eram chefe e empregada, mestre e escrava. Eram apenas 2 almas solitárias, presas na mesma mentira. O momento de vulnerabilidade passou tão rápido quanto chegou. Rodrigo recompôs-se, cobriu o quadro e voltou a ser o tirano de sempre. Mas a fissura em sua armadura havia sido exposta. Ele começou a observá-la de forma diferente. Notou o jeito como ela cantarolava baixinho em espanhol enquanto desenhava a foto de seu irmão que ela mantinha escondida em sua gaveta. Um dia, ele deixou uma caixa do melhor chocolate belga em sua mesa, sem nenhum bilhete. Um pequeno, quase imperceptível gesto de algo. Talvez culpa, talvez apreço. A coleção tomava forma e era espetacular. Uma fusão perfeita do gênio, bruto de Sofia com o refinamento técnico de Rodrigo. Era a obra-prima que o mundo da moda esperava. Mas, para Sofia, cada peça era um lembrete de seu pacto. Ela se sentia cada vez mais dona daquelas criações, e a ideia de vê-las na passarela, creditadas a ele, era uma ferida que se aprofundava a cada dia. Impulsionada por uma nova coragem, nascida daquela noite de confissão velada, Sofia decidiu que precisava entender mais. Entender Lívia. Se ela era o fantasma que assombrava Rodrigo, Sofia precisava conhecer sua história. Inês havia lhe dito que os arquivos antigos da marca ficavam em um depósito no subsolo, um lugar que ninguém visitava há anos. Numa tarde em que Rodrigo estava em uma reunião externa, Sofia usou seu crachá de acesso e desceu ao arquivo. O ar era pesado,
com cheiro de poeira e papel velho. Era um cemitério de coleções passadas, manequins esquecidos e caixas de documentos. Guiada por uma intuição, ela procurou pelas caixas mais antigas, da época da fundação da marca, Veiga. Veiga. Estranho, ela pensou, sempre conhecera a marca apenas como Rodrigo Veiga. Dentro de uma caixa de metal enferrujada, ela encontrou o que procurava. Não era um caderno de croquis, mas um portfólio de couro gasto, com as iniciais LV gravadas em ouro desbotado. Com as mãos trêmulas, ela o abriu. As primeiras páginas continham desenhos de um talento inegável, mas ainda em desenvolvimento. Mas, à medida que avançava, o estilo se tornava mais confiante, mais ousado. Eram estampas, cortes e conceitos que ela reconhecia. Eram as sementes de todas as coleções mais famosas e aclamadas de Rodrigo Veiga. O minimalismo tropical, que o consagrara, a coleção Geometria Urbana, que lhe rendeu prêmios internacionais. Tudo estava ali, no traço inconfundível de Lívia. E então, ela encontrou a última seção do portfólio. Era uma coleção inteira, completa, com anotações detalhadas sobre tecidos e paleta de cores. O título do projeto, escrito em uma caligrafia elegante e forte, fez o ar faltar. Nos pulmões de Sofia. Renascer, a coleção que Rodrigo afirmava estar tentando criar. A obra-prima que deveria marcar seu retorno triunfante. Não era apenas um título vazio que ele havia inventado. Era o último trabalho de sua esposa. O projeto que ela deixou inacabado antes de morrer. A verdade a atingiu com a força de um soco. Rodrigo não era apenas uma fraude desde que a esposa morrera. Ele era uma fraude desde o início. Ele não era o gênio criativo. Ele era o curador, o empresário, o rosto, público do talento de Lívia. E sua crise atual não era a falta de novas ideias. Era o fato de que, pela primeira vez, ele não tinha um mapa deixado por ela para seguir. Sofia fechou o portfólio, o coração batendo descontroladamente. Aquele objeto em suas mãos era dinamite. Era a prova que poderia destruir o império, de Rodrigo Veiga para sempre. O segredo que ele guardava não era apenas sobre sua crise atual, mas sobre toda a sua carreira. Ela agora não era mais apenas sua designer fantasma. Ela era a única pessoa viva, além dele, que conhecia a verdade por trás do trono do imperador. E o poder, assustador e absoluto, de expô-lo ou protegê-lo, estava inteiramente em suas mãos. Sofia agora detém a chave para o passado e o futuro de Rodrigo. A verdade que ela descobriu é mais chocante do que imaginava e muda completamente o jogo. O que ela fará com essa informação? Usará como vingança, como alavanca para sua própria carreira, ou a compaixão que começou a sentir por ele a fará cúmplice de sua maior mentira? A passarela da São Paulo Fashion Week se aproxima e a contagem regressiva para a explosão começou. Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que ela deveria fazer? Se essa reviravolta te deixou sem fôlego, não se esqueça de curtir e se preparar para o desfecho eletrizante desta história. A noite da São Paulo Fashion Week era uma entidade viva, pulsando com a energia febril de 1000 ambições. Nos bastidores, o ar era uma mistura sufocante de laca, suor e pânico controlado. Modelos, deuses e deusas de uma beleza inatingível eram transformados em telas vivas, vestindo as criações que eram, na verdade, os sonhos e pesadelos de Sofia. Ela, por sua vez, estava relegada a um canto escuro, vestida com um simples jeans e uma blusa preta, um fantasma no meio da sua própria festa. Seu crachá dizia assistente de produção, uma mentira que queimava em seu peito. Rodrigo Veiga movia-se pelo caos com a calma assustadora de um homem caminhando para a própria execução. Seu rosto, normalmente uma máscara de controle gélido, estava pálido sob as luzes fluorescentes. Ele dava ordens curtas, ajustava uma gola, endireitava uma costura, mas seus olhos estavam vazios, fixos em um ponto além da realidade frenética ao seu redor. A cada clique de câmera do lado de fora, a cada murmúrio excitado da plateia, a tensão se enrolava mais apertada em seu estômago. A ameaça tinha um nome e um rosto. Cláudio Montenegro estava na primeira fila, um abutre vestido de seda, com
um jornalista de um grande portal de notícias a seu lado. Inês, com seu olhar de águia, interceptara uma conversa. Cláudio prometera ao repórter um furo histórico sobre a verdadeira autoria da coleção de Veiga, a ser publicado no exato momento em que o desfile terminasse. A armadilha estava montada. Ou Rodrigo seria exposto como uma fraude, ou Numei. Cenário mais provável que Cláudio antecipava, a assistente desconhecida seria acusada de plágio e loucura, esmagada pelo peso do Império Veiga para proteger seu rei. Sofia sentia os olhares, alguns curiosos, outros desdenhosos. Quem era aquela garota que parecia ter tanta intimidade com as peças? Para a equipe, ela era uma anomalia. Beatriz, a assistente, evitava seu olhar, o rosto uma mistura de pena e medo. Só Inês lhe ofereceu um aceno de cabeça solidário, um gesto silencioso que dizia: "Seja forte." O primeiro acorde da trilha sonora, uma fusão hipnótica de música folclórica andina com batidas eletrônicas minimalistas, vibrou pelo ambiente. A primeira, modelo entrou na passarela. O show havia começado. Sofia observava por uma fresta na cortina. Via suas criações ganharem vida sob os holofotes. O casaco de vicunha, a saia que imitava as flores do deserto, o vestido de noite que evocava as constelações. A plateia estava em transe. Suspiros audíveis. Flashes de câmeras que explodiam como supernovas. Era um triunfo. Seu triunfo. E a dor de não poder reivindicá-lo era uma agonia física. Uma faca torcendo em suas entranhas. Ela não iria esperar o golpe de Cláudio. Não iria esperar que Rodrigo decidisse seu destino. Com uma determinação nascida do desespero e da posse, de uma verdade ainda maior, ela se moveu. Encontrou Rodrigo em seu pequeno santuário particular atrás do palco, onde ele observava o desfile em um monitor, o rosto tenso como uma corda de violino. "Precisamos conversar", ela disse, a voz baixa, mas ressoando com um poder que o fez se virar. "Agora não, Sofia. Está vendo o que está acontecendo?" Ele sibilou, apontando para a tela onde um de seus vestidos era aclamado. "É exatamente por isso que tem que ser agora", ela insistiu. E de sua bolsa, ela tirou o portfólio de couro gasto. As iniciais LV pareceram brilhar na penumbra. Ela o colocou sobre a mesa entre eles. O som que Rodrigo emitiu não foi uma palavra, foi o ruído de um homem se quebrando. Todo o sangue sumiu de seu rosto. Ele olhou do portfólio para o rosto de Sofia, e pela primeira vez ela viu nele o terror absoluto, nu e cru. O imperador estava despido. Onde você achou isso?" Ele gaguejou. "No arquivo. Na caixa da Veiga em Veiga", ela respondeu, sem acusação, apenas declarando um fato. "Eu sei de tudo, Rodrigo. Não apenas sobre mim, sobre ela, sobre a coleção Renascer ser o último trabalho dela, sobre toda a sua carreira ter sido construída sobre o talento dela." O silêncio que se seguiu foi mais alto que a música pulsante do desfile. Ele desabou em uma cadeira, a cabeça entre as mãos. Não havia mais luta, apenas a devastação da verdade. "Eu a amava", ele sussurrou para o chão, a voz quebrada. "Ela era a luz. Eu era apenas o homem que construiu o abajur ao redor dela. Quando ela se foi, a luz se apagou. Eu fiquei no escuro, com um império para manter, com um nome para honrar. Eu não estava honrando a mim, Sofia. Estava tentando manter a memória dela viva da única forma que sabia, através da mentira. E então, você apareceu, com o mesmo brilho nos olhos, a mesma alma nos desenhos. Era como se Deus estivesse me dando uma segunda chance e me amaldiçoando ao mesmo tempo." As lágrimas que escorriam pelo rosto dele eram reais. A dor era palpável. E no coração de Sofia, o último resquício de ódio se transformou em uma compaixão avassaladora. "Lá fora", ela disse, a voz suave, "um jornalista está prestes a publicar que eu sou a criadora desta coleção. Cláudio Montenegro vai me pintar como uma aproveitadora e você vai me destruir para se salvar. Esse é o plano, não é? O seu, ou o dele, tanto faz." Ele ergueu o olhar, a agonia estampada em seus traços. Ele não negou. "Mas há outra opção", continuou Sofia, empurrando o portfólio de Lívia para mais perto dele.
Você pode subir naquela passarela e contar a verdade. Não a minha verdade, a sua, a dela. A última modelo fez a curva final na passarela. O desfile estava terminando. Era a hora da escolha. A música atingiu seu clímax e cessou. Um silêncio expectante caiu sobre a multidão. Todas as modelos alinharam-se na passarela, uma visão deslumbrante dos Andes dourados. E então, Rodrigo Veiga surgiu da escuridão. Os aplausos foram, ensurdecedores, uma tempestade de adoração. Críticos se levantavam, a elite da moda aclamava o retorno do rei. Cláudio Montenegro sorria, o celular em mãos, pronto para dar o sinal ao seu jornalista. Rodrigo caminhou até o centro da passarela, o rosto uma máscara impenetrável. Ele tinha um microfone na mão. Ele poderia agradecer, sorrir, aceitar os louros e, nos bastidores, acionar seus advogados para aniquilar a reputação de Sofia. Era o caminho fácil, o caminho que ele trilhara por toda a sua vida desde a morte de Lívia. Seus olhos encontraram os de Cláudio na primeira fila, depois varreram a multidão faminta por seu gênio. Ele respirou fundo. Obrigado, ele começou, a voz firme ecoando pelo salão. Obrigado a todos. Vocês estão aplaudindo uma coleção chamada Andes Dourados. Mas esta noite, eu preciso falar sobre outro nome. O nome que deu origem a tudo isso. A multidão silenciou confusa. Cláudio franziu a testa, o dedo pairando sobre a tela do celular. O nome é Lívia Veiga, continuou Rodrigo, a voz embargando pela primeira vez. Minha falecida esposa. Muitos de vocês não a conheceram. Ela era a alma, o coração e o verdadeiro gênio por trás da marca Veiga. Cada coleção que vocês aplaudiram no passado nasceu da mente dela, do coração dela. Um murmúrio chocado percorreu a plateia. Câmeras que haviam sido abaixadas foram erguidas novamente, agora com uma urgência predatória. Cláudio estava boquiaberto, a expressão de triunfo se desfazendo em confusão. Após sua morte, Rodrigo confessou, a voz agora crua e despojada de qualquer artifício. Eu me tornei uma fraude. Um homem vivendo à sombra de uma memória, aterrorizado de ser exposto, até hoje. Esta coleção que vocês viram, ela não é minha. O choque na sala era palpável. O ar podia ser cortado com uma faca. Ela é a visão, o talento e a alma de uma jovem e brilhante designer que me lembrou que a verdadeira criação não vem da fama, mas da verdade. Que a resiliência não é sobre sobreviver, mas sobre florescer contra todas as probabilidades. E então, ele fez algo que ninguém jamais poderia prever. Ele se virou para a escuridão dos bastidores, estendendo a mão. Sofia, ele chamou. A voz agora um pedido, uma ordem e uma homenagem. Venha! Beatriz e Inês empurraram uma Sofia paralisada para a luz. Ela tropeçou para dentro da passarela, os olhos arregalados de pânico. Sua figura simples e real, um contraste gritante com o glamour manufaturado ao seu redor. Os flashes a cegaram. Ela era um cordeiro jogado aos leões. Mas então Rodrigo segurou sua mão, a mão dela na dele, firme. Ele a ergueu como um troféu. Senhoras e senhores, ele proclamou, a voz ressoando com a força de uma verdade finalmente libertada. Eu sou o passado. Esta é Sofia Quispe, e ela é o futuro da moda brasileira. Naquele instante, sob os holofotes do mundo, o império de Rodrigo Veiga desmoronou em um ato de sacrifício, e das cinzas, uma estrela nasceu. A confissão não o destruiu. Ela o redimiu. E Sofia, de pé no centro da tempestade, finalmente encontrou seu lugar. A repercussão foi um tsunami. A história de Rodrigo e Sofia estampou todas as capas, portais e noticiários. Cláudio Montenegro tornou-se uma nota de rodapé, seu furo roubado e transformado em algo muito maior do que sua mesquinhez poderia conceber. O mundo da moda, sempre faminto por uma boa história, devorou o conto de fadas moderno, o rei que abdica do trono para coroar a Cinderela talentosa. Houve escândalo, sim. Investidores se afastaram. A marca Rodrigo Veiga estava morta. Mas algo, novo e mais poderoso surgiu daquele caos. Naquela mesma noite,
Em um terraço silencioso com vista para a cidade adormecida, longe dos repórteres, Sofia e Rodrigo se encontraram. O ar entre eles não era mais pesado com segredos, mas leve com a possibilidade. Me perdoe, Sofia, disse ele, e as palavras eram simples, desprovidas de qualquer drama. Eram apenas verdadeiras. Por tudo. Pela exploração, pela crueldade, por tentar fazer de você o fantasma de outra pessoa. Eu te perdoo, ela respondeu. E também era verdade. Você me deu a chave da jaula, Rodrigo, mas foi você quem teve a coragem de derrubar os muros. Ele sorriu, um sorriso genuíno, talvez o primeiro em anos. O que você vai fazer agora? O mundo está aos seus pés. Sofia olhou para o horizonte, para as luzes do Bom Retiro piscando à distância. Eu não quero o seu império. Quero construir o meu, ou melhor, o nosso. Ela se virou para ele. Eu tenho o talento. Você tem a experiência. E nós dois temos uma segunda chance. Que tal uma nova marca? Baseada na honestidade, na colaboração, no talento compartilhado. Ela estendeu a mão, não como uma serva, mas como uma igual. Veiga em Quispe, o que me diz? Rodrigo olhou para a mão dela e depois para o rosto dela, iluminado pela primeira luz do amanhecer. Ele viu o futuro. Um futuro que ele não precisava roubar, mas que poderia ajudar a construir. Ele segurou a mão dela e o aperto foi um contrato de almas. A história termina meses depois, na inauguração de um novo ateliê. Não em um arranha-céu na Faria Lima, mas em um prédio reformado no coração do Bom Retiro, vibrante e cheio de cor. Helena Quispe cuidava das flores na entrada. Léo corria pelo pátio, saudável e feliz. Inês liderava uma equipe de costureiras que misturava jovens talentos do bairro com os veteranos da antiga marca. Sofia e Rodrigo estavam lado a lado, observando sua primeira criação conjunta tomar forma em um manequim. Ela não era mais uma sombra. Ele não era mais um fantasma. Eram dois rios que, depois de longos e tortuosos percursos, finalmente encontravam o mar juntos. A verdadeira criação, eles descobriram, não nascia da fama nem mesmo da genialidade solitária. Nascia da alma do perdão e da coragem de recomeçar. Uau, que reviravolta! Se essa história te emocionou e te deixou na ponta da cadeira, demonstre seu apoio deixando um gostei neste vídeo. O que você achou do final de Rodrigo? E a decisão de Sofia de propor uma nova parceria? Comente aqui embaixo sua opinião e de onde você está acompanhando essa jornada. Adoramos ler cada comentário. Essa foi mais uma história para aquecer ou apertar o coração. Para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas emocionantes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos um universo de emoções esperando por você. Confira outros vídeos incríveis que já estão disponíveis clicando nas recomendações na tela. Agradecemos imensamente sua companhia até aqui. Que sua vida seja cheia de recomeços e finais felizes. Até a próxima história.